Bom, amados, eu queria deixar uma palavra de reflexão com vocês nessa manhã. E eu vou extraí-la do Evangelho de São Lucas, capítulo 8. É uma parábola que você já conhece. E eu queria dizer a vocês que estão aqui nos assistindo, que a partir de amanhã, essa palavra que eu ministro aqui, ela já estará em todas as redes que eu tenho aí no caminho aí, tá bom? Vai estar no YouTube, agora os podcasts todos funcionando, no Deezer, no Spotify, no Applecast e no Google Cast. Olha que chique, irmão, que eu estou ficando, não é verdade? Não sei nada disso, não entendo nada disso, estou falando aqui porque o pessoal que cuida da minha rede disseram para falar, tá bom? Então, você que sabe o que é isso aí, ó, Deezer, Spotify, Applecast, Google Cast, tudo que eu prego aqui estará lá já a partir de amanhã. Então, essa mensagem que você vai ouvir aqui, querendo compartilhar com alguém, todas essas redes já estará lá. Tá bom? Então, essa palavra pode te abençoar por muito tempo, por muitos anos ainda. Então, Lucas capítulo 8, versos de 1 a 8, Jesus conta a parábola da viúva persistente. E eu acho que a persistência é uma força humana, é uma graça humana, é um sentimento humano dos mais necessários para esse tempo tão adverso que a gente vive hoje. E Jesus conta a parábola da viúva persistente e eu queria compartilhar com vocês. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever, olha só, de orar sempre e, portanto, não é só oração, oração apenas não é suficiente. Orar sempre e nunca desfalecer. Só que, irmão, a gente já ficava um mês falando. A ação espiritual, que é a oração, e a postura humana, perseverança e persistência. Quando a gente une os dois, a coisa acontece. Nem sempre acontece quando eu sou perseverante, eu estou desenvolvendo resiliência, mas eu não busco a face do Senhor. Nossa força é limitada, nossa resiliência é limitada. Mas nem sempre quando a gente busca a face do Senhor e pede para Ele fazer a parte dele. Se nós não fizermos a nossa, não acontece. Então ele fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele contou essa parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Até porque essas coisas quase sempre andam juntos. Temor de Deus e respeito aos homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo, esse juiz não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouviu o que diz esse juiz injusto? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Aí vem o mais importante, irmão. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, esse contudo é que pega. Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Esse texto, para mim, irmãos, eu acho que ele é autoexplicativo, sabe? Orem sempre, faça a manutenção da sua vida espiritual, não desfaleça, não permita que as circunstâncias da vida roube de você a capacidade de continuar lutando, não perca a condição de guerreiro que você é, de sobrevivente que você é. Como assim, Jesus? Vou contar uma parábola para vocês. Tinha um juiz que não temia ninguém, o cara era mau, ruim, egoísta. Mas era juiz. Era aquele que estava responsável por estabelecer justiça. Um injusto com a responsabilidade de imprimir justiça.
naquela região. E aparece uma pobre viúva, que não lhe podia dar nada em troca, dizendo, faz-me justiça, ou seja, faz aquilo que compete ao Senhor fazer. Eu estou sendo injustiçada. Ele não dá atenção, mas aquela mulher perseverou, como que se ela estivesse orando insistentemente a Deus, ela estava clamando insistentemente ao juiz. O juiz, por causa da insistência, da persistência no clamor daquela mulher, diz, eu não temo a Deus, não tenho apreço nenhum por essa mulher, o que ela está sentindo, passando, não me interessa, mas porque esta mulher me incomoda, eu vou fazer o que ela quer. E ele fez justiça àquela mulher. Um homem justo, um homem iníquo, um homem mau, um homem desumano, produzindo justiça. Por que ele produziu justiça? Porque ele mudou? Não. Por causa do clamor daquela mulher. Aí vem Jesus e fala assim, e não fará Deus aos seus escolhidos que clamam dia e noite a Ele? Como quem diz, se um juiz iníquo, perverso, desumano, faz justiça e atende àqueles que clamam, você porventura acha que eu não faria por você uma intervenção de justiça? A resposta está implícita nessa palavra de Jesus. Claro que eu faria. Claro que eu farei. O problema é que eu não sei se quando eu voltar, a gente achará fé na terra. Ou seja, gente que perseveraria na oração. Gente que continuaria crendo que eu respondo. Gente que continuaria crendo que eu faço justiça. Gente que continuaria desenvolvendo espiritualidade. O que essa parábola diz, irmãos, faz referência, é o problema do que eu chamei de ínterim, do interregno. Ou seja, do período que compreende ao estabelecimento da necessidade, ao suprimento dela. Essa parábola fala desse interregno. Uma necessidade apareceu. Uma carência na vida de alguém apareceu. E essa carência precisa ser suprida. Quando será? A gente não sabe. Então, entre o estabelecimento da carência e o suprimento dela, esse interregno, é o interregno que Jesus diz que vai corroer a fé de muitos discípulos. Quando o Filho do Homem voltar, poucos suportarão manutenir a espiritualidade e continuarão orando em função da sua incapacidade de esperar a manifestação da justiça de Deus. É disso que essa parábola está falando. É nesse período, no ínterim, que os discípulos desfalecem. Ou desfalecerão. Porque a ideia de Jesus aqui é que no final de tudo, quando a nossa redenção será operada, quando Ele vier buscar a sua igreja, e que a gente não sabe quando será, a gente só tem a promessa e a gente vive pela fé, Ele está dizendo, será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Bom, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, sabe aquela promessa que eu fiz quando disse onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei? Sei, pastor, pois bem, como eu leio esse texto? Eu leio esse texto como referência escatológica. Jesus está dizendo, olha, a apostasia será tão grande, a desconstrução da identidade espiritual será tão grande, a perda da identidade espiritual será tão grande em função do interregno entre as necessidades e a minha manifestação, entre a promessa e a volta do Cristo. Essa desconstrução será tão grande que ele diz que provavelmente a grande maioria perderá a fé. Mas aí ele vem e nos anima, não tem problema, se houver 2 ou 3, no final, ainda assim
eu me manifestarei a eles. É como eu leio esse texto. Eu não acredito que esse texto foi para aquele contexto e nem é para esse texto. Olha, nós estamos numa reunião, tem 3 pessoas, 5 pessoas, mas não tem problema. Ele disse que estaria no meio de 2 também. Mas quando Jesus diz, se houverem 2 ou 3, para mim, ele está falando do tempo do fim. Por causa da desconstrução da identidade espiritual, em função da nossa incapacidade de esperar em paz. É nesse período que os homens revelam de fato quem são: discípulos ou apenas consumidores. Esse texto trata disso. Portanto, amados, o texto alude a um tempo no qual os discípulos imaturos não saberão lidar com 2 realidades que seriam muito comuns nesse tempo que se acelera para o fim. Que 2 realidades são essas, pastor? O não de Deus e o espera da vida. É disso que o texto está falando. Será que ele vem em meu socorro? Será que ele volta? Será que ele me ouve? Mas está demorando tanto. Acredito que ele não se importa mais. Acredito que ele não me ouve mais. Essa incapacidade de lidar com o espera da vida, porque nós vivemos num tempo imediatista, essa incapacidade revelada no texto, que acometerá a sociedade do tempo do fim, de lidar com o não de Deus, porque as nossas orações são orações que nós elevamos a Deus, que no meio da qual nós transmitimos nossas súplicas, e diante das nossas súplicas, Deus pode dizer sim, Deus pode dizer espera, e Deus pode dizer não. E o texto dá a entender que nós chegaremos a um tempo onde nós não saberemos lidar com o não e não saberíamos lidar com o espera. Nós seríamos desconstruídos nesse período. Será que haverá fé na terra quando Cristo voltar? O texto alude, portanto, irmãos, a esse modo imediatista de ser. Tudo que a gente quer para ontem. Tudo que a gente quer no máximo para agora. A gente não consegue mais esperar. Nós perdemos a paciência. E esse imediatismo destruiria em nós essa capacidade, como eu uso sempre, de esperar em paz. Porque, como nós já temos aprendido aqui na nossa igreja, quem não espera, se desespera. E nós vivemos num tempo de gente desesperada. E quem são os desesperados? São aqueles que perderam a capacidade de esperar em paz. Por isso que essa parábola está dizendo, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, porque ele vem. A questão desse texto não é se Deus responde ou não, porque está claro que até um juiz iníquo responde. A questão do texto é, teremos nós paciência, teremos nós fé, teremos nós maturidade para esperar o tempo de Deus? Ou nós seremos de tal forma desconstruídos que nós quereríamos tirar o relógio da nossa mão e botar no braço de Deus e dizer assim, como é que é, Deus? O Senhor vem ou não vem? Eu não tenho tempo para esperar o Senhor. Pois é, Deus é Ele. Ou você arruma tempo para esperar em Deus, ou você será desconstruído totalmente, irmão. A ponto de saber não mais quem é, o que é. Eu ando bastante preocupado com o que vejo no Brasil. Todavia, quando eu falo preocupado, eu não estou falando aquela preocupação que me faz perder sono. Eu não perco sono por nada. Eu não levo ninguém para a cama. Eu não levo coisa alguma para a cama. Quando eu deito na cama, tem Andréia e eu, mais ninguém.
Deus me deu a graça de tirar o que está aqui, que pode me atrapalhar o sono, e deixar lá do lado de fora do quarto. Quando eu falo que me preocupo com o que vejo no Brasil, essa desconstrução da identidade, a desconstrução da maturidade, a desconstrução da vocação, essa forma imatura de ser discípulo hoje, essa forma carnal de ser discípulo hoje, essa forma de ser igreja que não salga o Brasil, que não influencia seus costumes, pelo contrário, essa forma de ser igreja que está sendo completamente invadida pelo secularismo, que está desconstruindo a identidade do Cristo em nome de um reducionismo do Evangelho sem precedentes na história da nação, me preocupa. E vocês vão me ver falar sobre isso muito daqui para frente. É disso que o texto fala. A parábola é uma condenação velada ou explícita desse modo materialista de ser, a essa incapacidade do homem moderno de esperar, essa incapacidade de viver paciência, essa incapacidade de viver a espera e a paz. Ou eu tenho paz ou eu espero. Não dá para esperar em paz. No Evangelho dá. No Evangelho está dito que a gente pode todas as coisas. Ah, não, pastor, isso é palavra de Paulo. Paulo no Evangelho. Porque agora até isso nós estamos fazendo. Nós estamos desconectando a palavra. Nós estamos cismando a palavra. Nós estamos esquartejando a palavra. Da indagação do versículo 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Porque o imediatismo, irmão, o enraizamento nesse tempo transmoderno, a acomodação na ideologia do presente século, a conformação com o mundo, quando a Bíblia diz, não vos conformeis a este mundo. Veja, quando a gente fala sobre isso hoje, soa conservador, soa ultrapassado na cabeça do pós-moderno. Mas como a palavra diz que a palavra e Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, passarão os céus e a terra, e as suas modas e modismos, e as suas ideologias, mas a minha palavra permanece para sempre. Lembrando que quando se fala que a palavra de Deus permaneceria para sempre, se fala de uma palavra que não tem a ver com o Novo Testamento, tem a ver com o Velho, que era a Bíblia de Jesus. O imediatismo tem destruído o caráter do discípulo. E essa incapacidade de esperar em paz tem gerado apóstatas que saem da igreja e apóstatas que continuam a igreja. E eu quero mostrar para vocês, irmãos, nessa manhã, algumas marcas dessa corrosão da fé na igreja contemporânea que tem desconfigurado a identidade dessa mesma igreja. Vocês já me ouviram falar sobre isso, mas eu acho que essa palavra ela pode ser pregada todo domingo. E eu quero mostrar algumas marcas práticas dessa corrosão na igreja brasileira e na igreja mundial. A primeira marca que eu chamo é o nominalismo. Nominalismo. Eu explico para você. Até bem pouco tempo atrás, o nominalismo era um fenômeno católico. Você sabe que a palavra católico é um termo aristotélico, foi usado por Aristóteles. E que traduzido literalmente é universal. Quando a religião é institucionalizada por Constantino, lá em 313, ela vira a igreja universal, ela vira a igreja católica. Ou seja, todos os que estão debaixo do domínio do Império Romano são, por lei, obrigados a abraçar o cristianismo como fé. Mas a gente sabe que quando se fala de fé do Cristo, não se abraça por lei,
se abraça por conversão. Mas quando a religião se oficializou, se tornou religião do Estado, todos que estavam sob o domínio estatal tinham que professar aquela religião. Só que professar aquela religião não tinha a ver, na prática, em abraçar o Evangelho. E aí, ao longo dos anos, porque nominalmente todo mundo era católico, mas na prática nem todos o eram, nasce, ao longo dos anos, essa realidade que eu e você conhecemos muito bem. Existem os católicos praticantes e os católicos não praticantes. Ou seja, pratica a tua fé? Não. Pratica a tua fé? Pratico. Não tem problema. Pratica ou não pratica é católico. Nada a ver com o Evangelho. Então, quando você pergunta a alguém, qual é a tua religião? Eu sou católico não praticante. Ué, então, como que é católico? Pois bem, isso a gente abraçou como cultura brasileira e mundial há muitos anos, há décadas, há séculos. Só que agora, esse fenômeno é também um fenômeno evangelical, protestante. O censo de 2010, esse ano era ano para ter censo, mas mudou tudo no Brasil e no mundo, acusou que nós éramos no Brasil 43 milhões e meio de evangélicos. Mas no censo de 2010, portanto, há 10 anos atrás, aparece no Brasil, pela primeira vez, vocês já me ouviram falar sobre isso, uma nova classe de cristãos. Por quê? Porque quando o recenseador entrava na nossa casa, ele pergunta a sua profissão, pergunta a idade, pergunta sexo, pergunta a renda per capita da família e pergunta a religião. E a religião evangélica é a única religião da qual vem a segunda pergunta. Quando a pessoa respondia, você qual é a religião? Católico, não tem segunda pergunta a respeito disso. Espírita, não tem segunda pergunta. Hare Krishna, não tem segunda pergunta. Budista, não tem segunda pergunta. Quando a pessoa dizia assim, sou evangélico, aí tem segunda pergunta. De qual ramificação? Porque, lamentavelmente, nós somos a mais dividida. Aí você diz, eu sou da Igreja Batista, então você é crente tradicional. Aí eu sou da Assembleia de Deus, então você é crente pentecostal. Aí eu sou da Universal do Reino de Deus, eu sou neopentecostal. Então, até 2010, nós tínhamos essas 3 ramificações no recenseamento. Em 2010 aparece uma quarta. De que religião você é? Eu sou evangélico. De qual denominação? Não sou de denominação nenhuma, não sou de igreja nenhuma. Bom, esse número de crentes sem igreja, sem denominação, em 2010 representava, pasme, 10% da população evangélica no Brasil. Nós éramos 43 milhões de evangélicos, nós éramos 4 milhões de crentes sem igreja, que a partir daí nasceu essa palavra chamada desigrejados, crentes sem igrejas. Bom, o número foi tão grande que os recenseadores buscaram com os seus superiores saber como é que eles iam mensurar evangélicos sem igreja, porque não havia essa possibilidade antes. Bom, eles colocaram no recenseamento, botaram lá de 2 formas. Eles botaram evangélicos sem igreja de dominação, que eram 10%, eles botaram crentes genéricos ou protestante não praticante. Aí, pronto, minha cabeça funde, porque eu não sou dos mais inteligentes para entender algumas coisas. Aí eu fico pensando assim, pense comigo, protestante não praticante. Literalmente, o que um protestante faz? Protesta. O nome protestante vem de Lutero, que protestou com as suas teses lá na Capela de Wittenberg e tudo mais, em 1517, e veio a Reforma Protestante, que protestou contra os sistemas, e aquela coisa toda, o sistema católico, somente as indulgências e tudo mais. A gente conhece a história da Reforma. Então, ali com Lutero nascem os protestantes, os que protestam. O que é um protestante não praticante? Bom, um protestante não praticante é um protestante que não protesta. Um protestante que não protesta é protestante? Um jogador que não joga é jogador?
Um pintor que não pinta é pintor? Bom, então nós tivemos que criar mais uma nomenclatura. Protestante não praticante. Protestante não praticante. Pois é, esses protestantes que não protestam são os que a gente chama de nominais. Nasce o nominalismo no protestantismo brasileiro. Os católicos não praticantes são aqueles que se dizem católicos, mas não vivem como se católicos fossem. Os protestantes não praticantes são aqueles que se dizem protestantes, mas não vivem como se protestantes fossem. São evangélicos que não vivem de acordo com o evangelho. Evangélico que não vive de acordo com o evangelho não pode ser chamado de evangélico, mas é. É. Aí, nós vivemos uma realidade bastante interessante no Brasil. Primeiro, nós nunca tivemos tanto evangélicos no Brasil. Evangélicos, número, mensurados. Pesquisas antecipam que nós já chegamos a quase 70 milhões de evangélicos. Então, nós nunca tivemos tanto evangélicos no Brasil, numericamente falando, mas, ao mesmo tempo, nunca tivemos tão poucos evangélicos no Brasil, ou seja, aqueles que praticam o evangelho. Os que vivem segundo os princípios do evangelho. E por que nós não temos? Porque grande parte desses estão sendo cooptados pelo presente século. Estão perdendo a capacidade de esperar em paz. Desses se refere a parábola. O nominalismo é uma marca de que nós estamos sendo deformados, de que nós estamos sendo desconstruídos. O discurso evangelical permanece. O discurso de evangélico permanece, mas a forma como a gente olha para Deus e se relaciona com Ele mudou. A forma como a gente olha para a sua palavra mudou. A forma como a gente se relaciona com o mundo e seus valores mudou. Mudou tudo. Por quê? Porque a vida não mudou depois do encontro com o Evangelho. O maior problema do nominalismo no meio evangélico é o discurso distante da prática. A mensagem é uma, mas a vida é completamente outra. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E eu me arrisco, irmãos, a destacar com vocês nessa manhã 4 tipos de nominalistas. Vê se não é isso mesmo. O primeiro nominalista eu vou chamar de nominalista tradicional. O nominalista tradicional é aquele que tem nome de evangélico, mas não está presente nunca. É o crente fantasma. É aqueles que estão com o nome no hall de membros, mas não aparecem nunca. E quando aparecem, são aqueles que eu chamo de membros... me fugiu a palavra. Gastronômicos, só vem na ceia, pão e vinho. Crentes gastronômicos, tem pão, tem vinho? Opa, estou dentro. Vem uma vez por mês e olha lá. Para que ir todo domingo, né, cara? Dá um trabalho danado, tem muita coisa para fazer, eu trabalho de segunda a sexta. Aí só quer que eu vá na igreja todo domingo. Só quer que eu frequente escola bíblica dominical. Só quer que eu vá para oração. Oração, pastor? É o crente de hoje. Esse é o crente tradicional, é o crente fantasma. Esse é o nominal tradicional, nominalista tradicional. Então, você pega uma igreja e o cara fala assim, minha igreja tem 5 mil membros. Se você for contar, não tem 1000. É nominalista. Tem outro tipo de nominalista, que é o nominalista relativista. Esse aqui é o que está assim, pululando, como uma pandemia. O nominalista relativista é aquele cuja vontade própria sempre prevalece a vontade de Deus. Então entrou em choque a vontade de Deus e a minha vontade. Entre o que a palavra diz e o que eu digo. Com o que o nominalista relativista fica? Com o que Deus diz ou com o que ele pensa sobre o que Deus diz? Ele fica com o que ele pensa sobre o que Deus diz. Porque na sua análise da palavra de Deus, o que Deus diz não é o mais importante, é o que ele acha sobre o que Deus disse.
Aí nós vemos algumas realidades sociológicas no seio da igreja. Por exemplo, você pega um texto como mulheres sejam submissas a seus maridos. Meu irmão, os crentes feministas gemem dentro de si. Aí eu fico entre o feminismo e o que diz a palavra. Porque o feminismo em mim diz, eu não vou me submeter a homem nenhum. Homem é inimigo quase. Homem é antagônico. Não, homem é locupletante. Nós fomos criados homem e mulher. É como Deus criou. Mudou tudo hoje? Mudou. Adapte-se. Mas como Deus criou, assim, homem e mulher. Se você olhar o corpo de um para o corpo do outro, cabe certinho assim, ó, pif, pum, côncavo convexo. Certinho assim, mas é pimba. Então, se não estiver contaminado por nada, você vai ver que é aquilo ali mesmo. Tem como. Aí, mulheres se submetam. Aí, o feminismo graçante diz jamais. Pois é. E não entende que a submissão não é subserviência. A submissão vem porque o homem, o marido, ama como Cristo amou a igreja. Cristo nunca subjugou a igreja. Cristo nunca oprimiu a igreja. Cristo nunca maltratou a igreja. Ele sempre a serviu. Ele sempre amou com amor materializado. Ele morreu por ela. Você pega temas como obedeçam a vossos guias. Eu não preciso de guia, eu não preciso de pastor, eu não preciso de autoridade espiritual. Claro que não, pô. Entra os anarquistas gospel. Os que vivem carreira solo, mas em cuja vida não tem missiologia. Não abre a Bíblia nunca. Não tem vida cotidiana de oração nunca. Você sabe que você não tem vida devocional. Grande parte de vocês sabe que o único contato que tem com a palavra é através do pastor, é no domingo e é na reunião. Só que não tem coragem de admitir isso. Você pega temas como honrado seja entre todos o matrimônio. E aparece o poliamor gospel. A possibilidade de trocar de parceiro em nome de Jesus. Eu não tenho nem como comentar isso. Você pega doutrinas como o nascimento virginal. Eu tenho citado nos últimos 3 cultos, live de 2 pastores amigos rindo da Bíblia, dizendo que a Bíblia é cheia de mitos. E tem tanto crente idiota que ainda crê que aquilo é verdade. Que mitos são esses? Adão e Eva, mito. Você acha que Deus pode criar da terra o homem? E soprou a narina, mito. Elias subindo no carro de fogo, mito. Sol parou, mito. O machado flutuou, mito. E o nascimento virginal, você acredita ainda não? Ressurreição. Como que um camarada que não acredita em Adão e Eva vai dizer que acredita em ressurreição, irmão? Como que um camarada que não acredita que Deus pode ter criado o homem do pó da terra, que ele criou esse universo, que não acredita que o que ele disse é verdade, que nada é impossível para Deus, como que você não acredita nisso? Você vai querer me dizer que você acredita em ressurreição? Ora, já foi cooptado pelo presente século. Então, a desonestidade espiritual sem precedente. Falar da existência do diabo. Pô, os crentes acreditam em maligno, em inferno. Os crentes acreditam em Jonas. Os crentes acreditamos mesmo, cara. Nós somos esses idiotas que não nos conformamos com a metodologia do presente século. Nós somos os ridículos diante das ideologias do presente. Eu sou o mais ridículo de todos eles. Eu sou um verdadeiro imbecil, porque eu creio nisso.
De onde vem o relativismo, meu irmão? Vem daquele que, não enraizado na palavra, não cresceu para baixo, não enraizou. Ele não é crente old school, velha escola. Ele é Nutella, ele é mimizento. Ele é pós-moderno, ele é transmoderno. Ele é do time de Demas, que amam o presente século. Vem desse que não é enraizado. E o que acontece com quem não é enraizado? Ele oscila entre as inúmeras realidades oferecidas pelo sistema, pelo presente século. Porque tem aqui a realidade da palavra, vem uma ideologia daqui, vem uma ideologia daqui, vem uma ideologia de lá, vem uma ideologia de cá, e ele fica assim, ó, tal. É verdade, isso aqui é mito. Eu respeito. Agora, claro, eu posso estar errado. Se eu descresse disso, eu não poderia me chamar de cristão jamais. Eu não me chamaria de cristão mesmo. Porque de todas as realidades difíceis de crer na Bíblia, para mim, a ressurreição é a mais difícil. O nascimento de Jesus e a ressurreição de Jesus, irmão, é ruim, hein? Aí você que se diz cristão, que acha que a Bíblia já foi, passou, diz que não acredita no que diz a palavra, mas diz que acredita em nascimento virginal e ressurreição. Entenda, meu irmão, no coração do cristão não existe relativismo. Seu assunto é a palavra de Deus. É sim, sim, não, não. E o restante do versículo diz, o que passa disso é de procedência maligna. Ah, mas o maligno não existe. Esse é o relativista. Eu tenho dito a mim mesmo, nas minhas devoções, na gestão de mim mesmo, de tentar orar sempre, não desfalecer nunca, eu tenho tentado dizer para a pós-modernidade, não se meta na minha vida. Eu tenho tentado me relacionar com a transmodernidade dizendo que quem rege a minha vida sou eu. Eu tenho tentado viver a vida pedindo a Deus, que eu me torne no que tu quiseres que eu me torne, mas nunca no produto da opinião alheia. Que eu seja capacitado pelo Senhor para andar sozinho nessa vida, contra 7 bilhões de seres humanos, se eu tiver que me diluir nessa geração, só para ser aceito, só para ter tapinha nas costas, para ter like, para ter seguidor. Tiver que ser um retardado igual João Batista, ele é louco, ele come gafanhoto, ele se veste de peles de cordeiro e mora no deserto. Isso é maluco. Foi o maluco que veio preparar o caminho do Senhor. Foi um maluco. Porque os que estavam conformados com o sistema pediram sua cabeça. Então eu prefiro perder a cabeça e tê-la numa bandeja de prata do que ver a minha identidade diluída, principalmente numa geração como essa. Quem tem entendimento, entenda. Tem um nominalista presente não participativo. Ele está aqui, na igreja. Mas não conte com ele para nada. Irmão, você pode? Pastor, eu estou estudando. Irmão, eu não estou trabalhando. Pastor, eu não... Como que se quem trabalha na igreja não estudasse nem trabalhasse. A Jane está cantando aqui, então não faz nada para ninguém. Os meninos estão tocando, tem ensaio terça-feira, tem oração. Não faz nada para ninguém, tudo burro, ninguém estuda. Não tem ninguém formado aqui. Esse é o nominalista presente não participativo. Ele é o alienado. Ele é a subjetividade diluída na aglomeração. E tem o participativo sem coração. É aquele que participa, mas ele não é afeiçoado, ele não tem afeto por aquilo.
ele talvez foi animado por uma palavra, mas quando veio a primeira dificuldade, ele abre mão, não dá, pastor, o pessoal não está chegando junto e tal. Ou seja, não adianta que esse que é participativo, sem coração, desafeiçoado, ele não tem longevidade no serviço. Porque o coração dele não está isso. De onde vocês acham que vem esse êxodo vivido pela maioria dos crentes contemporâneos? É desse participativo sem coração. É daí que a gente vê pessoas trocando de igreja o tempo inteiro, não sabe, não para em lugar nenhum, não para em igreja, não para em casamento, não para em relacionamento, não para em lugar nenhum, não para em emprego, para em nada, porque o coração foi sequestrado, a identidade do cristão se foi. Qual a consequência, irmãos, desse nominalismo? Primeiro, crente sem raízes, folha ao vento. Caminhando pelo vento, sem lenço, sem documento. Tu não sabe se é cristão. Tu vai no Insta, tu não sabe se é cristão ou se é prostituta. Você vai no Insta, você não sabe se vive do evangelho, porque você vai lá, motorista geminiano. Pô, geminiano, o cara é crente geminiano. Ele acredita em horóscopo. Aí quando ele sai de casa, ele lê um evangelho ou lê o horóscopo? Ô Neil, você está ficando velho, Neil. Neil, está na hora de você parar, hein, Neil? Acho que está na hora de você pendurar a chuteira, hein, Neil? Porque você está com um problema de adaptação, hein, Neil? Tô. Crente sem raízes. Segunda consequência, marketing contrário por ausência de testemunho. Ou seja, o sujeito ouve a palavra e vê a vida do crente. Aí você diz, meu Deus, mas prega uma coisa, vive outra. Então isso que ele prega não é verdade. Então a vida dele se torna um testemunho contrário à realidade do reino. Como diziam os puritanos ingleses, o que tu fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Então, por causa dos mensageiros, grande parte dessa geração desacredita e desiste da mensagem. Por causa do mensageiro, desiste da mensagem. Já falei sobre isso 1000 vezes. Esse é o problema do nominalismo. E essa é a primeira marca dessa desconstrução, desse interregno que está acabando com a identidade do cristão. A segunda marca é o sincretismo. Vou correr porque o tempo já está indo. Primeiro, o nominalismo, que se descortina nessas vertentes todas. O segundo é o sincretismo. A palavra sincretismo vem do grego sunkretizo, combinar, jungir. O sincretismo é o ato de unir elementos de várias religiões numa só. Aí tu pega o evangelho, cara, que é puro e simples. Como eu tenho dito, o evangelho é tão simples, mas tão simples, que a gente não acredita que seja só isso. Aí a gente fala assim, pô, pastor, tem que dar uma... Vamos dar uma melhorada aí, botar uma florzinha aqui nesse evangelho, botar um jarrinho aqui nesse evangelho, né? Vamos dar uma pavonada aí nesse evangelho. Aí a gente começa a criar rosa ungida, a gente começa a criar fita ungida, igual as fitas lá da Bahia. A gente começa a acreditar em copo d'água ungido. A gente, como ouviu outro dia, sabonete com os elementos da Santíssima Trindade. Eu fico pensando, o que esse pastor doido tirou da Santíssima Trindade e botou num sabonete? Que diz que se eu tomar banho nele, eu vou ser abençoado. Vassoura ungida. Cuspe ungido, já falei sobre isso aqui. Joga aí ó, no seu celular, cuspe ungido. Você vai ver. Que o pastor bebe uma água, cospe na boca dos outros. Evangélico. Essas são práticas, irmãos, principalmente da ramificação pentecostal, difícil se ver nas igrejas reformadas. Mas nós também temos os nossos pecados, as nossas distorções, que nem sempre são tidas como distorções. Temos, por exemplo, no nosso meio, materialismo. Materialismo é quando nós que somos
o povo do sobrenatural, desacreditamos do sobrenatural. Nós não acreditamos mais em milagres, nós não acreditamos mais na ação do Espírito Santo de Deus. Nós somos, como dizem os teólogos, somos cessacionistas, ou seja, os dons ficaram no Novo Testamento, os dons não são mais para o dia de hoje. Então esse materialismo que arranca do Evangelho a sua transcendentalidade. Temos no nosso meio o que eu vou chamar de teologismo ou teologiolatria. Teologiolatria, é neologismo, tá, gente? É só para explicar o que eu estou querendo dizer. A teologiolatria ou teologismo é a nossa tentativa, inconsciente ou não, de dizermos que Deus não é mais vento, que Ele não sopra onde quer. Tem teólogo que trata Deus, parece que até que Deus é o número exato. Deus só vai agir por aqui, Deus só faz assim, Deus só faz assado e Deus só faz desse jeito. O teólogo sabe tudo sobre Deus. Deus não é mais vento, que sopra onde quer, que faz como quer, quando quer, se quiser. Isso é teologismo. Temos no nosso meio denominacionalismo. Gente que ama mais a denominação do que o reino de Deus e mais confunde a sua denominação com o reino de Deus. De modo que se não é da minha denominação, não é meu irmão. Mas, meu querido, Jesus morreu por ele também, ele confessa Jesus como Senhor. É da minha denominação? Então é primo, no máximo. Isso é deformação de identidade. Novo ateísmo. O ateísmo velho é aquele que dizia que o homem não crê em Deus. Isso é o velho ateísmo. O novo ateísmo é: eu creio em Deus, mas Deus é inofensivo. Então a gente brinca com o nome dele, a gente brinca com a palavra dele, a gente faz negócio com o nome dele, a gente faz o que quiser com Deus, porque Deus não vai fazer nada mesmo. Isso é ateísmo. Eu acho que existe um sem número de pastores ateístas no Brasil, porque o que fazem em nome de Deus com a sua igreja, como manipulam o seu povo e a sua palavra para ter lucro, são ateus. Poderia falar do pandemonismo. Tudo, demonismo, tudo é o diabo. O irmão dormiu com a irmã de lá. É o diabo que fez. O diabo não dorme com ninguém, irmão. O tesoureiro pegou o dinheiro e fugiu para Nova Iguaçu. O diabo não usa dinheiro. Tudo é o diabo. Como eu costumo dizer, nós lançamos sobre Deus a nossa ansiedade e jogamos sobre o diabo a nossa mediocridade. Ou seja, nós não assumimos a nossa mediocridade. Qual o problema desse pandemonismo, disso tudo aqui? Infantilismo crônico, produzido por nossa incapacidade de assumirmos as nossas calamidades, a nossa culpa na mazela dentro da qual a gente está. Como alguém disse, e essa frase não é minha, queria muito saber o autor para eu poder dar crédito a ela, que eu achei maravilhosa, que diz assim, enquanto existir Deus, diabo e pastor, ninguém é culpado de nada. Bem-vindo ao mundo dos eternos inocentes. É verdade. Deus me abandonou, foi o diabo que me tentou. O pastor que não esteve lá. Deus, diabo e pastor, ninguém é culpado de nada. Bem-vindo ao mundo dos eternos inocentes. Essa frase não é minha, não. Queria que fosse. Qual o problema desse infantilismo? Vamos caminhar para o final. Num contexto eclesiástico, primeiro torna perversa a relação pastor e ovelha. A ovelha não cresce. É um bebê crônico. Bebês crônicos querem pastor babá. Aí a relação fica bebê-babá. Na relação bebê-babá, ninguém é abençoado, a não ser o bebê e a babá. O bebê que faz a manutenção do emprego da babá e a babá que limpa as do bebê. Então o bebê vai fazendo por aí e a babá, pastor, tem que ir limpando, aí ele faz por aí. Só que igreja que tem relação bebê-babá não abençoa a comunidade. Não serve. Porque elas estão ensimesmadas. Pensam só no seu problema, só na sua dor. O mundo é do tamanho do umbigo.
Não pode ser a igreja de Jesus. Qual o problema desse infantilismo? Na experiência religiosa, nós acreditamos mais nas nossas sensações do que na razão. E Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo, entrega esse corpo como sacrifício, porque se você não se entregar totalmente, você vai ser arrastado por tuas emoções, vai viver um evangelho catártico, sensitivo, epidérmico, você não vai conseguir viver na razão, aí você vai ter que depender mais das suas sensações do que da palavra. Aí a gente vê os crentes, pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus, eu não estou sentindo a presença. Quem falou que você tem que sentir a presença de Deus para saber que Ele está lá? Se nasceu de novo, não precisa sentir a presença de Deus. Eu sei que Ele está lá, porque Ele disse que estaria todos os dias. Então, se eu sinto ou não sinto a presença de Deus, eu sei que Ele está aqui. Eu não sou refém das minhas sensações. Eu não estou sentindo a presença de Deus. E daí? Porque você não sente, Ele não está? É, porque é menino. O problema desse infantilismo, termino aqui, é que nós experienciaremos ou experimentaremos o que eu vou chamar de uma espiritualidade fast food, instantânea. O sujeito é carnal, vive de forma banal, fútil, inútil, vive de forma pecaminosa, está sequestrada pelo presente século. Esse interregno já te deformou totalmente. E aí a vida degringola. Aí você acha que essa espiritualidade vem por uma campanha de 5 sexta-feira. Você acha que sair daqui dessa igreja, daquela igreja para a igreja do apóstolo da televisão, vai fazer a tua vida bombar de novo. Ou seja, eu vou lá na campanha de 5 sexta-feira, eu que vivi 30 anos vagabundamente, em 5 sexta-feira vou bombar no Espírito Santo. Eu que vivi relaxadamente minha vida inteira, eu vou na campanha do cuspe santo ou do sabonete com o instrumento da Santíssima Trindade e vou bombar no Espírito Santo. Não, isso é espiritualidade fast food. A espiritualidade do reino é aquela que é forjada no caminho, irmão. É uma jornada, é caminhada. É como a gente vai sendo formado na vida. Você começa no jardim 3, 2, 1... vai para o ensino fundamental, até você se transformar num doutor, num pós-doutor. Agora você está pronto para fazer ser cirurgião coronário, neurocirurgião. Você vai com destreza. Por quê? Porque é um processo. Ninguém nasce cirurgião, ninguém nasce piloto de avião. É um processo. Agora, quando é espiritual, o camarada não pega na Bíblia, nunca leu a Bíblia toda, e ele acha que em um mês ele está pronto para pegar. Ele acha que em um mês ele pode acreditar na hermenêutica dele a respeito da palavra. E por ser uma espiritualidade fast food, é uma espiritualidade destituída de longevidade e de permanência. Quando o Filho do Homem vier, porventura, encontrará fé na terra? Não sei. O que eu sei é que ele disse, se houver 1 ou 2, ele estaria lá presente. E quando o Senhor ministra coisas que começam no meu coração, o que eu peço a Ele é o seguinte: Deus, por misericórdia, me ajude a achar o outro, porque um será eu, em nome de Jesus. Não é 2? Quem sabe 3? Me ajuda a achar o outro. Porque, Pai, eu não vou permitir que essa pós-modernidade hipócrita, que essa transmodernidade, que esse politicamente correto hipócrita deforme a identidade do discípulo em mim, nem que eu tenha que andar sozinho, eu e o meu cachorro. Enquanto a gente caminha, a gente prega, enquanto a gente caminha, a gente tenta salgar.
mas não me permita ser diluído, como eu tenho visto tanta gente ser diluída e que tanto me entristece. Eu tenho muitos defeitos. Tenho. A graça é o que eu conheço quase todos eles. Mas uma virtude eu acho que eu tenho. Eu amo a palavra de Deus. Tenho muito zelo por ela. Eu tenho tentado ministrar a vocês, Igreja Batista Betânia, a palavra mais contextualizada que eu consigo apresentar. Eu não consigo pregar uma palavra que você não possa viver ao final dela. Mas é muito frustrante, sabe, quando a gente vê riquezas como essa que faz a gente refletir, que coloca a gente diante do espelho e faz a gente sentir vergonha. Eu, às vezes, prego palavras que, quando eu estou recebendo do Espírito, eu morro de vergonha. Eu falo, Deus, eu não tenho condição de pregar isso, não. Eu não estou nessa altura aí, não. Como é que o Senhor quer que eu pregue um negócio desse? Tem misericórdia de mim. É porque a palavra nos constrange demais. Diferente dessa pós-modernidade, onde todo mundo bate no peito e diz, eu posso fazer a minha própria hermenêutica, eu posso desdizer o que Jesus disse, eu posso ficar com o meu achismo e não com o que a palavra diz. Meu Deus do céu. Então, Provérbios 4, 23, coloca para mim, Pai, acho que está aí, é a palavra com a qual termino o nosso culto hoje e a minha palavra dessa manhã. Guarda com toda diligência o teu coração. Noutra versão, sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida, ou seja, a tua vida será a proporção do que habita teu coração. Teu coração tem mais feminismo ou evangelho? Mais marxismo ou evangelho? Mais bolsonarismo ou evangelho? Tem mais esquerdismo ou direitismo do que evangelho? Tem mais filosofia, psicologia do que evangelho? O que tem no teu coração? Seja honesto. Não tenta vender imagem para si mesmo, não. Responda para si, você que é cristão, quanto de palavra tem aí mesmo? E quanto de achismo teu tem aí? Pois daquilo que teu coração está cheio, é daquilo que você se alimentará. E daquilo que a gente tem em overdose no coração hoje, disso a gente já pode saber como a gente estará daqui a algum futuro. Se está cheio de evangelho, caminhe em paz, irmão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita. E essa queda, numa leitura mais moderna para mim, não é só queda biológica. É gente que foi morta espiritualmente, 1000 para cá, gente que apostatou do lado de lá, 10.000 para lá. Você vai caminhar sobre corpos sobre os quais o evangelho já teve influência e não tem mais. Mas ele está dizendo, você vai ver 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu lado, mas você não vai ser atingido. Por quê? Por causa daquilo que você guarda no teu coração. Guarda a palavra do teu coração e não se deforme com o presente século. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe você e que Deus te dê a graça de reter isso. Ouça isso amanhã de novo. Compartilhe essa palavra e deixa Deus abençoar você mais uma vez. Vamos ouvir Jane para a gente terminar. Obrigado, Jane. Obrigado, Ministério Vida. Obrigado mais uma vez, equipe. Deus abençoe vocês. Nós vamos orar e vamos terminar o culto dessa manhã. Logo mais, permitindo o Senhor, às 18 horas estamos aqui. Vamos voltar a falar sobre igreja. Não perca. Igreja como híbrido existencial. Então vamos pensar um pouquinho igreja. E eu acho que é muito abençoadora a palavra de logo mais. É Deus tratando da nossa identidade, Deus tratando da nossa espiritualidade. Dizendo que a gente deve orar sempre e nunca desfalecer ou se deformar entre o estabelecimento da dor e o suprimento dela. Não permita que o interregno te deforme. Que quando o Filho do Homem voltar, encontre fé na terra, ainda que daqueles 3... e que um daqueles 3 seja você. Se você recebe essa palavra, diga aí, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar
e vamos embora. Aliás, vocês já estão em casa, quem vai embora sou eu, somos nós, né? E logo mais a gente está de volta. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Que palavra dura, mas creio absolutamente necessária e verdadeira. E no final desse culto, Pai, uma vez que esse interregno entre a promessa e a vinda do Senhor, que vai desconfigurar a identidade de tantos discípulos, que Tu nos guarde na palavra, que Tu nos guarde em Ti. Ó Deus, o que os nossos olhos veem hoje é absurdamente desestimulante. O que os nossos olhos veem hoje enquanto sociedade é horripilante. O que nos rege como sociedade é medo. Nós estamos cercados de perversidade, de corrupção. Nós estamos cercados de inveja, de malignidade. Guarda-nos em Ti. Tanto discurso, pouco evangelho. Tanto discurso, pouca prática, pouca materialidade. Guarda-nos em Ti. Dá-nos alegria de sermos um daqueles 3. E se para isso se tornar uma realidade a nossa vida, nós tenhamos que estar só, capacita-nos para a solidão. Mesmo que não seja a nossa natureza andar só. Guarda-nos em Ti e abençoa o Teu povo. É o que nós pedimos com o coração grato, no nome de Jesus o Cristo. Amém.